que você sugeriria para começar a pregar e ensinar a uma igreja onde se tem várias pessoas da área de humanas que creem que a Bíblia não tem nada a dizer sobre suas áreas de atuação? E junto com isso, o Zé perguntou como educar alguém na cosmovisão cristã. Acho que as duas têm uma certa relação, mas se não tiver também pode ficar à vontade Tem, para falar que não. sim, certamente elas têm uma relação grande. Eu quero ampliar um pouquinho aí a pergunta do Arthur. Eu compreendo a razão pela qual ele mencionou aí o pregar, e é bem provável que ele tenha usado o verbo pregar aí no sentido mais abrangente, mas eu creio que um desafio nosso é pensar na educação cristã no ambiente da igreja local de maneira mais ampla, não apenas em determinadas atividades específicas, não é? Então, a gente pensa sempre aí no sermão ou por ocasião da escola dominical, mas, na verdade, há um sentido no qual a pedagogia ou a dimensão didática, o aspecto didático, ele traspassa todas as atividades que nós realizamos na nossa igreja local. Então, por exemplo, a liturgia não é ou o culto não é uma reunião pedagógica. Ele transcende a dimensão pedagógica, mas, inegavelmente, o culto tem uma dimensão pedagógica. Quando a gente elabora uma liturgia, quando a gente escolhe a relação entre textos e hinos, quando a gente coloca a ceia antes ou depois do sermão, todas essas coisas comunicam alguma coisa e elas submetem as pessoas ao aprendizado. Então, eu acho importante a gente pensar nisso, assim. Cosmovisão cristã não é uma coisa que a gente ensina apenas quando a gente está pregando no púlpito. É alguma coisa que a gente ensina na vida eclesiástica como um todo. Nesse sentido, eu diria que o grande desafio de uma igreja é fazer com que a sua vida como um todo seja impregnada pela cosmovisão cristã. Eu acho que aqui, talvez, a ilustração de cosmovisão como um óculos nos ajuda a entender isso. Frequentemente, os estudiosos de cosmovisão, eles descrevem ou ilustram cosmovisão como um óculos. Veja, toda ilustração, ela enfatiza um ponto e deixa devendo outros. Então, por exemplo, essa ilustração, ela é boa por um lado e ruim por outro. Ela é ruim em que sentido? Ela é ruim no sentido de que ela pode dar a ideia de que você faz uso da cosmovisão quando você quer. Ou seja, você pode tirar o óculos ou colocar o óculos e você tem o domínio intencional ou o domínio consciente do exercício da sua cosmovisão. Para enfatizar esse aspecto, a ilustração do olho é melhor. A cosmovisão é o olho, é o nosso olho, é a maneira como nós enxergamos a realidade e a gente não tem esse domínio consciente, intencional, de tirar ou colocar a nossa cosmovisão à medida que a gente deseja. Mas a ilustração do óculos pode ajudar no sentido de nos lembrar que cosmovisão não é alguma coisa apenas a respeito da qual nós falamos, mas cosmovisão é alguma coisa que a gente tem que usar. Ou seja, há algumas ocasiões em que eu posso descrever o óculos. Eu posso dizer, olha, o óculos, ele tem uma armação de metal, ele tem duas lentes, essas lentes têm graus que eles facilitam ao indivíduo enxergar, dependendo da enfermidade ocular que ele tenha e tal. Eu estou descrevendo o óculos. Mas um óculos não existe para ser descrito o tempo inteiro. O óculos existe para ser usado, para ser colocado na frente dos olhos e, através dele, eu enxergar as coisas. Então, eu diria que a educação de uma igreja ou de uma criança, num contexto familiar ou num contexto escolar, na cosmovisão cristã, ele depende de duas coisas. Ele depende da descrição contínua da cosmovisão cristã, isso é necessário porque a lente embaça,
e você tem que, de vez em quando, tirar o óculos e limpar. Outras vezes, ele está tão sujo que você tem que lavar. Então, é importante garantir que você tenha clareza daquilo que você está usando ou das crenças fundamentais que estão regendo a sua maneira de enxergar a realidade. Então, é sempre bom descrever o óculos, mas é importante se lembrar que descrever o óculos não basta. É preciso estruturar a nossa vida, seja ela familiar, seja ela eclesiástica, seja ela escolar, a partir das crenças fundamentais da nossa visão de mundo. Então, eu diria que ninguém é educado numa cosmovisão cristã meramente por informações, por descrições da cosmovisão cristã. Alguém é educado se ele está num ambiente cujos hábitos, e aqui eu uso a palavra de propósito para lembrar aí o James Smith, que está sendo recentemente traduzido para o português, um ambiente cujos hábitos reverberam essas crenças fundamentais que constituem a maneira cristã de enxergar a realidade. Então, é preciso falar sobre cosmovisão, mas é preciso vivenciar cosmovisão de maneira prática no nosso dia a dia, nos nossos costumes, na maneira como nós estruturamos as nossas organizações, como a gente organiza a liturgia, como nós nos relacionamos com as pessoas e assim sucessivamente. Acho que esse é o caminho.